Olá, estamos no escuro. Sou Vasco Câmara. Sou a Alexandra Prado Coelho. E nós estamos hoje com dois Salazar. Dois Salazares? Dois, não em 2, 3, como dizia o outro, mas estamos com dois. Estamos com o Salazar de José Filipe Costa. Pode começar. Pode começar, por favor. O Sr. Professor teve um AVC, mas progressivamente está a regressar aqui e agora. Que estreia esta semana, Pai Nosso, os últimos dias de Salazar. Mas em setembro vai chegar o velho Salazar de João Botelho. Encarreguei-me de tudo o que o Sr. Dr. Salazar negligenciava. Eu conhecia todos os seus assuntos, muito melhor até que o Dr. Salazar. Portanto, não temos nenhum jovem Salazar, são todos velhos. Já era velho. Pois, eu acho curioso que os dois filmes têm em comum são filmes muito diferentes, mas têm esse lado de olhar para a figura do Salazar de formas que não são assim tão diferentes. Primeiro, o filme que vai estrear esta semana, O Pai Nosso, do José Filipe Costa, centra-se nos 2 últimos anos da vida do Salazar, já depois do AVC, da queda da cadeira, e esse período em que ele julga que ainda é presidente do Conselho e é mantido uma espécie de teatro à volta dele, muito orquestrado pela governanta. Não é? Que na verdade é o teatro, é o habitual teatro do poder, quer dizer, mesmo em vida o poder é um sítio de teatralidade, não é? E portanto, no fundo é continuar naquele ambiente de uma espécie de folie, não é? No meio daquele pequeno grupo de personagens, continuar esse teatro. Essa encenação de... Mas para ele, quer dizer, ele é o espectador daquilo porque... É para ele, mas também esse teatro dá algum sentido à vida de outras pessoas. Isto é, na verdade, as outras pessoas estão muito mais conscientes desse teatro do que ele. Ele não está consciente do teatro. Ele pensa que tudo continua como antes. Mas para as outras pessoas, o facto de ele acreditar é importante para manter, digamos, a vida. Todas aquelas pessoas precisam, de facto, do teatro, acho. Pronto, as pessoas são a personagem, que acaba por ser a personagem, para mim, principal do filme é a governanta, a Dona Maria de Jesus, não é? Que tomou conta dele toda a vida, e depois há as outras criadas da casa, que são umas jovens inocentes e ingênuas, não é? que andam por ali, e depois há as personagens de facto históricas. Ele é visitado pelo Américo Tomás, por exemplo, que também entra na farsa de manter a ilusão de que ele está no poder. Que ele está no poder, e há apenas um momento em que há uma entrevista, não é? Há assim uma falha da Dona Maria enquanto deixa entrar um jornalista estrangeiro que o vai entrevistar, e que é assim uma espécie de momento da possibilidade do caos entrar naquele mundo que ela criou ali à volta dele. Sim, a figura da Dona Maria é uma figura... Obviamente este filme tem na base uma grande investigação histórica, se bem que o resultado para o espectador não é de estarmos a ver uma lição de história ou uma espécie de telefilme histórico. Primeiro, a própria figura do Salazar, não é? A maneira como parece óbvio que não há uma preocupação em que o Salazar, ou seja, o ator que interpreta o Salazar, corresponda Jorge Mota, à figura que nós conhecemos. Ou seja, a questão física não é fundamental, e acho que isso é muito inteligente da parte do filme, porque ao fim de alguns minutos nós deixamos de nos preocupar com isso, saber se ele é parecido ou não é parecido, e se ele fosse parecido, estaríamos, penso eu, o filme todo a reparar como ele era parecido, e que acho como que nos escapava aquilo que eu acho que é mais interessante no filme, quer dizer, a figura do Salazar. O que ali está em causa não é uma espécie de, enfim, biopic final do Salazar, o filme vira-se para nós portugueses, para nós espectadores, portanto, e era importante por isso que aquela figura deixasse de ser um boneco que nos impedisse de nos olharmos ao espelho, não é? E o que eu acho é que aquela figura faz com que nós possamos olhar para ela e vendo-nos do lado de lá. Eu acho que esse é o objetivo, se quiseres, do filme, e acho que é o objetivo dos filmes que vão buscar, ou que vão buscar figuras, passados ou pesadelos da nossa história, que enquanto não formos capazes de olhar para elas diretamente, algo de nós não fica resolvido, ou não se resolve. E eu acho que a figuração do Salazar é uma coisa complicada, porque parece-me que quanto mais segue uma via do
por exemplo, da via dos telefilmes, não é? Que é uma espécie de reconstituição didática, o ator é parecido, os pormenores, a cadeira, o que é da cadeira, não é da cadeira, tudo essas coisas. Quanto mais estamos presos a esse tipo de, digamos, de encenação do próprio telefilme, mais se nos escapa aquilo que é essencial, não é? E para isso ser essencial, eu acho que era importante o filme entrar. Como eu disse, há uma base histórica, de investigação histórica forte no filme, até porque o próprio realizador também é historiador, mas era importante também que o filme abrisse as portas a outra coisa, que tem a ver com a imaginação, tem a ver com o sonho, com o fantasma e com a memória, não é? Que aquilo que é ou não é a nossa memória desse tempo. Mas eu estava a ver aqui tu fizeste há 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, um trabalho sobre o nosso olhar, o olhar através do cinema para o período do Estado Novo, como havia uma série de pessoas que estavam... De realizadores que estavam a olhar para o Salazar, mas ou então para a herança do 25 de Abril, de uma espécie de ressaca de euforia revolucionária, ou seja, estava uma série de realizadores a pegar, estavam ainda ou em fase de montagem ou mesmo em rodagem, e o trabalho foi feito há mais de 2 anos. Foi em 2024. Pronto, sim. E tu falaste com o José Filipe Costa. Falei, nessa altura que ele estava em montagem. Se não me engano, o filme na altura chamava-se Presidente. Era, o filme mudou para Pai Nosso. Para Pai Nosso, sim. Mas, e tu dizes aqui a certa altura uma coisa, ele diz-te, não me interessa nada a reconstituição histórica, acredito na reconstituição da memória, tento criar formas novas de ver e de nos relacionarmos com as imagens e com os sons, de subverter a nossa relação com as imagens e com os sons. Eu acho que isso tem a ver com o que tu estavas a dizer, sim, que é essa ideia de... É isso, porque ele é o realizador de um filme chamado Linha Vermelha, que é um olhar sobre o documentário, o famoso, mítico documentário Torre Bela sobre a ocupação da herdade de Nazambuja, da altura do PREC. Ele é também autor de um filme que se chama Prazer Camaradas, que é sobre, na altura do período revolucionário, quando uma série de gente dos estrangeiros vem a Portugal fascinada, e como é que os ambientes em Portugal, muito fechados, ainda com o pé no Estado Novo, como é que reagiram, o que aconteceu com a mudança de costumes, digamos, forçada, acelerada, nesse momento, com a chegada de homens e mulheres que vieram ver a Revolução. Portanto, ele interessa-se pelas flutuações do imaginário, penso, e como eu disse, ele é um tipo muito rigoroso, leu, investigou, mas interessa-lhe as construções mentais das pessoas, acho que isso é o que interessa mais, e eu acho que este filme sobre o Salazar é isto, eu acho que chama-se a mudança, né? Pai Nosso. Este Pai Nosso é muito frondoso de sentidos, não é? Tem logo uma componente quase religiosa, né? Por um lado, né? De oração, mas por outro lado de uma paternidade, uma coisa que ainda sobrevive, né? Que ainda existe, se calhar, não é? Esta figura, que aliás o filme do João Botelho também acho que vai por aí, não te parece? Vai por esse lado, dessa figura meia patética ou generosa, porque quer dizer, é uma figura, ao mesmo, quer dizer, é um tipo. Há num desses filmes que se diz que o Salazar nunca gastava muito dinheiro, nunca. Ou seja. Mas isso até, de certa maneira, torna a figura ainda mais difícil de agarrar, eu acho. Só para dizer uma coisa sobre o que estavas a dizer antes, que é, parece-me que os cineastas têm tido um bocadinho mais de facilidade de se ligar ao período revolucionário, pré-revolucionário, pós-revolucionário, por aí, do que propriamente ao período anterior e ao Estado Novo. E estava a reparar que tanto numa das entrevistas que o José Filipe Costa dá, como depois numa entrevista que eu fui ler a propósito dessa, que estava num link do texto que nós tínhamos publicado, do Filipe Ribeiro de Menezes, que fez uma biografia do Salazar, e há uma conversa que ele tem com a Maria José Oliveira em 2010, e ambos dizem, tanto o Filipe como o José Filipe, dizem que tinham algum receio de tocar nesta figura, não é? O Filipe Ribeiro de Menezes edita primeiro o livro fora de Portugal, mas diz que quando ele está para ser editado em Portugal, que tem algum receio de como é que em Portugal se vai olhar para aquilo. E o José Filipe Costa também diz, eu a certa altura pensei, meu Deus, no que é que eu me fui meter a tocar na figura do Salazar. Sim, aliás, tem a ver com isso. Já com o filme pronto, ele mostrou o filme, isto contou-me ele mostrou o filme a algumas pessoas, enfim, amigas ou próximas, e a reação das pessoas foi que tinham ficado perturbadas porque tinham sentido uma empatia com a figura e que não queriam sentir, ou seja, acharam que isso era errado, sentir empatia. E ele disse, não é errado, porque sentir empatia com uma personagem
não implica, digamos, aprovar tudo o que ela fez. Agora, eu não quero fazer um filme com uma espécie de monstro ou boneco, quer dizer, não é a maneira... Eu acho que ele te diz isso, ele diz que as pessoas o acusaram de humanizar a figura, não é? Exato. Mas eu voltava a esta questão de como agarrar a figura do Salazar ser um desafio difícil, porque realmente há todo este lado doméstico que é sempre o que vem ao de cima, é sempre o que nós temos no nosso imaginário. É esta ideia de que a Dona Maria ia buscar os ovos ao galinheiro e que ele dizia para não se gastar muito dinheiro, que era preciso... Aliás, a produção, num dos filmes, agora perdi-me, não sei em qual deles, mas há uns filmes em que se diz que a produção era excessiva para os gastos deles e, portanto, eles vendiam para fora e ele que manda para o Calouste de Gulbenkian. Ela diz que foram ovos para o Calouste de Gulbenkian e ele diz, não, mas nós não podemos estar agora a desperdiçar. E ela diz, não, mas ele pagou. Ou seja, acabamos por ter sempre... O que domina no nosso imaginário sobre o Salazar é este lado. Mas da a questão tal é, figura... isto não dirá alguma coisa sobre nós? Precisamente, ou seja, como é que isso nos ficou? Ou seja, aquela questão do orgulhosamente sós, não é? Também tem a ver com isso, a ideia de que eu salvei-vos da Segunda Guerra Mundial, mantivemos-nos neutrais, Portugal, eu salvei, ou seja, a ideia de a própria ideia da casa portuguesa, ou seja, tudo isso permanece, não é? Era aquilo que eu dizia no início de quando olhamos para um ecrã, em vez de estarmos a ver um boneco, estamos a olhar para nós próprios. É nesse sentido. Toda aquela relação que ele estabelece, obviamente que a Dona Maria é uma mulher com poder ali dentro, mas é uma mulher com poder completamente submetida à figura dele, não é? Portanto, ela diz-se uma grande paixão por ele, mas ao mesmo tempo... Ela tem consciência do poder que tem, mas sempre que o aborda é com uma subserviência ao senhor doutor, etc. E as raparigas, as outras, é sempre essa ideia de agora vai entrar no quarto o senhor doutor, veja lá, não sei o quê, a certa altura ele tem aquela fascínio pela trança da rapariga, porque a mãe dele tinha uma trança, a rapariga corta a trança para lhe oferecer. É toda essa... Quando tu dizes que nós olhamos para nós próprios aí, é isso que depois, eu acho que a sociedade portuguesa, tu reconheces isso em toda a relação de classe que existe na sociedade portuguesa até hoje, nesta ideia de o senhor doutor, não é? Não é só o poder político, é o senhor doutor nas coisas mais pequeninas. Sim, qualquer aldeia aí que tenha um doutor, as pessoas têm esta atitude de subserviência. Mas aquelas pessoas, ou seja, o Salazar e toda a sua entourage, eram eles próprios também produtos da própria sociedade portuguesa. A questão foi que aquilo foi digamos, elevado a modelo, a protótipos, quer dizer, eles eram produtos, todo aquele provincianismo que certamente ainda é um fantasma nosso, não é? Mesmo que a gente se rebele contra, é porque esse fantasma existe, era da sociedade portuguesa. Portanto, aquelas pessoas não escapavam a isso. Ou seja, não há nada de inaugural, acho eu, no provincianismo Salazar. O Salazar era ele próprio um produto desse provincianismo. Acontece é que, naquele momento, era a partir dali que se ditava, digamos, a lei. E, portanto, o modelo passou a ser um modelo oficial, não é? Quer dizer, isso depois estendeu-se para a arquitetura, para os costumes, para tudo. Mas persiste, não é? E é isso que eu acho que é interessante. Tem havido, por exemplo, telefilmes sobre o Mário Soares, o Álvaro Cunhal, ou seja, figuras da política portuguesa. Mas todos eles falham, para mim, neste sentido, é que estamos sempre preocupados quando estamos a ver se aquelas sequências, se aquelas pessoas, se aqueles narizes, se aquelas barbas correspondem àquilo que nós conhecemos, mas escapa-se-nos tudo. Não é? E eu acho que este filme, ao fim de 5 minutos, pomos de lado a questão de saber se o Salazar é parecido com o Salazar. E a Dona Maria, muito menos, porque não existe... No nosso imaginário como uma figura física. Ou seja, existe a figura da Dona Maria, mas não existe... Enfim, que é uma figura romanesca quase, quer dizer, não sei até que ponto é que também a figura da Dona Maria, se não é o lado romanesco de todas as narrativas que puxam para ela, sabendo até que ponto é que ela foi assim tão decisiva. Ou seja, ela compõe, de facto, um quadro e a gente vai buscá-lo. Mas ao fim de alguns minutos está fora de questão saber o que é que... Se o Salazar é o Salazar, passa a ser uma coisa mais ampla e mais interior a nós próprios. Mas por isso eu acho engraçado olhar para a figura da Dona Maria neste filme e no filme do João Botelho, porque elas são diferentes. No filme, neste é a Catarina Avelar e no filme do João Botelho é a Maria Rueff.
E são duas interpretações dessa mulher à qual nós podemos dar, de facto, porque não a temos como figura no nosso imaginário, podemos lhe dar o rosto que quisermos, o estilo que quisermos, não é? A figura da Catarina Avelar é muito mais dura, é muito mais pesada, é uma mulher de alguma forma amargurada e com um lado até mau, não é? Enquanto a Maria Rueff traça uma mulher mais... o lado mais doméstico das pequenos gestos, não é? De quem agarra numa linha para cozer uma coisa e tem aqueles gestos nervosos de quem está sempre a tratar de alguma coisa. Que eu acho que curiosamente, tem muito a ver com uma série de figuras da própria Maria Rueff. Aí os atores são também, digamos, autores das suas personagens, não é? Porque ao ver a Dona Maria da Maria Rueff, eu reconheço, e para mim, é essa a razão também porque o realizador João Botelho foi buscar a Maria Rueff, reconheço uma série de coisas da Maria Rueff. Mas ainda em relação à Dona Maria do Pai Nosso, eu lembro que há um momento em que ela fuma. Há aquele cigarro. Sim, no final. Lembro de o realizador ter dito que ele não sabe minimamente se ela fumava. E até quase que apostava que não. Mas que, cá está, é a questão de facto do que é o filme e em relação aos factos, não é? A questão do filme e do docudrama, mas que achou que na lógica da personagem, que às tantas se inventa, aquele gesto, aquele cigarro, era completamente coerente com isso, independentemente de ser verdadeiro ou não ser verdadeiro. Mas há outra coisa, a propósito de verdade, deixa-me só contar, isso pode ser interessante. Ele conta que a famosa cadeira de Salazar, não é? Há uma série de objetos que são objetos de direção artística. O Salazar tinha um tique numa das mãos, que era estar sempre com a unha a raspar na cadeira. Tanto que a verdadeira cadeira tinha uma espécie de uma falha na madeira. Falha. E a direção artística do filme reproduziu tudo isso. Nunca isso sendo mostrado no filme, nunca isso sequer está em causa, isso não está em causa no filme, não há nada no filme sobre isso, mas está lá. Está lá, segundo o realizador, está lá, ou seja, era como o guarda-roupa, as peças íntimas das personagens do Leopardo, que nunca apareciam, obviamente, mas as atrizes estavam todas vestidas com aquelas peças que tinham sido feitas, tinham sido resgatadas. Portanto, havia uma espécie de autenticidade em todos os pormenores para, provavelmente, o filme depois poder ser, digamos, livre em termos de fantasmagoria mesmo, não é? Portanto, ser completamente aberto. E por isso, essa falha da cadeira completamente verídica pode coabitar com o cigarro da Dona Maria, que provavelmente era completamente falso. Uhum. Esse cigarro, quer dizer, isso corresponde a um momento quase de libertação dela de alguma coisa. Exato. Sendo que essa relação entre ela e ele é uma relação... Obviamente ela está presa àquilo, mas ele também está preso àquilo. E há momentos em que ele, na cama, a expulsa, não é? Diz, sai. Ou seja, ela tem um poder sobre ele, e aliás, ela depois lê-lhe jornais, ela de facto escreve as coisas que ele dita, e há esses momentos que acabam por ser quando um homem que não sabe, que não manda já, e diz, Maria, convoca o Conselho de Ministros... Quase, quer dizer, de facto humaniza a pessoa, não é? Quer dizer, tu ficas com aquela sensação de... É patético. Sim, mas esse humanizar, eu acho que faz sentido, mas não é, digamos, contraditório todo o discurso anti-Salazar, anti-regime que se possa ter. Ou seja, pelo contrário, eu acho que mostrar as coisas com monstruosidades, por exemplo, é muito fácil a pessoa posicionar-se perante a monstruosidade. Agora, se calhar a questão fundamental é que se calhar a monstruosidade não existe. Não existe. Os monstros não existem. Ou seja, o pior serial killer, ou o mais cruel serial killer, é tremendamente humano, no sentido em que ele só faz aquilo que o ser humano é capaz de fazer, nesse sentido. É humano porque as pessoas são capazes de fazer aquilo. Portanto, estar a diabolizar ou estar a colocar as coisas sobre os traços da monstruosidade, da caricatura, eu acho que é uma não-resolução, não é? Claro que aquela figura, eu até acredito que o Salazar tivesse algum lado, a pessoa, algum lado até simpático, no sentido em que a pessoa já de uma certa idade, o que não implica tudo o resto, não é? Não implica tudo o resto. Todas as conversas com as meninas sobre como é que se tiram os piolhos às ovelhas, todo esse lado, a tal ruralidade que depois literalmente entra pelo quarto invade o quarto a certa altura. Ou seja, eu estava a pensar, quando nós aqui há uns tempos falámos da Leni Riefenstahl, do Hitler, toda aquela encenação.
Ora, isto é o oposto absoluto disso. Eu sei que a Leni Riefenstahl filmou durante o período nazi, mas aqui, realmente, o nosso imaginário da ditadura é uma coisa de uma governanta com umas galinhas e uma coisa que depois não é, ou seja, isso também esconde o resto, que tu, de facto, tens razão, eu concordo contigo, e que o resto está lá, mas no filme do João Botelho ele está muito mais explicitado, ou seja, o filme do João Botelho vai pela palavra, enquanto o José Filipe Costa, como tu dizias há pouco, ele próprio te disse, não é pela palavra que ele quer explicar as coisas. Portanto, há uma série de coisas que estão lá e que se calhar quando se vê os dois filmes, não vai ser possível agora neste momento. Sim, porque o outro só estreia em setembro. Mas quando se vêem os dois filmes um a seguir ao outro, de repente há coisas que o filme do João Botelho ilumina de uma forma mais evidente, explícita. Claramente, e há um lado de frases do Salazar que aparecem no filme de João Botelho que são de facto assustadoras, não é? Aliás, no outro filme também aparece aquela ideia de as pessoas não sabem o que querem, nós temos que as manter no fundo na ignorância e decidir por elas, essa ideia. Mas de resto, sobre as ideias políticas dele, pouco está no primeiro filme e também eu diria que pouco está no do João Botelho, quer dizer, está ligeiramente mais. É curioso porque quando eu falava há pouco do livro do Filipe Ribeiro de Menezes, ele centrou-se precisamente num lado político, na vida política pública do Salazar, mas estes dois filmes não, vão por outro lado. Não? Mas tu não achas, por exemplo, nós começámos isto assim com uma graçola sobre a frase do André Ventura, como é que era? Que precisávamos de três Salazares. Tu não achas que nessa frase está algo desse imaginário que estes filmes, à sua maneira, veiculam desse imaginário de uma espécie de um nacionalismo provinciano, de fechado, moralista, com sentido de ameaça em relação a tudo que não se compreende? Não achas que isso significa, essa frase significa de facto que o Salazar permanece e vai muito para além da questão do fascismo e da questão da democracia ou da ditadura? Ou seja, o que eu acho que é complexo nisto e é profundo, é por isso que a pessoa que diz precisávamos de 3 Salazares é capaz de dizer também não, isto não é nenhuma apologia do Estado Novo, isto não é, eu sou democrata. Como é que é possível isto permanecer? Eu acho que nós temos consciência de que há qualquer coisa em nós, isto agora quer dizer, generalizar é sempre um disparate, mas que há qualquer coisa em nós que nós interiorizamos que somos assim também, não é? Ou seja, não nos vamos meter em problemas, não vamos criar animosidades, somos pequenos, já fomos grandes, mas pronto, isso faz parte também do já fomos, faz parte do não querer, na verdade, ser outra vez. É assim uma... E eu já tive conversas com pessoas, com estrangeiros, não uma nem duas vezes, mais do que isso, que me dizem, não percebo os portugueses, vocês não reagem. As coisas que acontecem, vocês não reagem, ficam passivos em relação a uma série de coisas que já teriam levado outros povos para as ruas. E nós sabemos disso, nós sabemos que os espanhóis reagem muito mais do que nós e são muito mais ativos nos protestos, os franceses vão para as ruas, queimam carros e não sei. Eu não estou a dizer que isto é bom, estou a dizer é que nós alimentamos a nossa própria ideia de sermos assim. A nossa própria passividade também. Passividade, nós fomos para a França trabalhar e éramos os melhores trabalhadores, éramos aqueles que não arranjavam problemas, e isto autoalimenta-se permanentemente, esta ideia de nós que de facto virá talvez muito do Estado Novo, mas como tu dizias há pouco, se calhar vem mais de trás, e o Estado Novo foi só um momento em que isso foi colocado no poder de uma forma, mas toda esta coisa de então, mas não vamos estar agora a protestar, agora vamos esperar a ver se isto melhora, a própria pobreza, a ideia da pobreza e de te conformares com uma série de coisas. Eu acho que isso está cá. Dizer que isso faz parte das características de uma nação é sempre um redutor e muito discutível. Agora, que anda por aqui no ar, esta sensação de que somos assim, eu acho que anda. Sim, mas como é que é possível, o que é que pode levar alguém a dizer, ou seja, alguém com memória das coisas, ou memória, digamos, construída, aprendida, que pode dizer... Precisávamos de 3 Salazares, quer dizer, o que é que isto diz sobre nós? Será que diz alguma coisa sobre nós mais do que sobre as convicções políticas da pessoa que disse isto? Isto é
esta frase pessoa que diz terá isso- eco, esta frase terá eco em outras pessoas que não votem necessariamente Chega. Que não votem, não sei, eu sei que a frase tem eco, obviamente, senão o André Ventura não a diria se fosse uma frase que se voltasse contra ele. É óbvio que tem imenso eco, e tem um eco de quem assume que tem esse eco, e tem um eco, se calhar, em quem não o assume. Nós vimos a célebre história dos grandes portugueses, não é? De quando houve o concurso dos grandes portugueses e o Salazar ganhou. Quer dizer, esse discurso que se ouve muitas vezes os taxistas repetirem, eu acho que ele, assumidamente, queremos um Salazar 2, 3, não será tão... não o ouviremos assim tanto no espaço público. Aquela ideia de que uma certa ordem, de que uma coisa de alguém que vem que nos mostra de facto como deve ser, que aliás há outras figuras já na história da democracia, não é? Que tiveram pedaços disso, não é? Tiveram traços. Por exemplo? Desse. Acho que Cavaco Silva, não é? A ideia do professor que sabe de finanças, que nos orienta, que tem uma autoridade natural e que nos vai... A ideia de um pai, não é? A ideia de um pai, sim. Mas é curioso que de facto, eu estava a pensar também na forma como outros ditadores são tratados no cinema, não é? E de como pode ser mais fácil, imagino eu, não é? Tratares um Hitler ou tratares um Mussolini, que são mais obviamente... Eu acho mais fácil e mais... Eu por acaso pensei várias vezes na questão do Hitler. Há vários filmes sobre o Hitler, por exemplo, filmes sobre as últimas horas do Hitler no bunker, por exemplo, e também há muito material de arquivo sobre o Hitler, ou seja, estás permanentemente a ver o Hitler. Mas eu acho que o Hitler, há uma questão com o Hitler que é intransponível. Ou seja, há algo no Hitler que é facilmente reproduzível a nível de fisionomia, não é? O bigode, aquela franja, a gestualidade. Mas isso é uma espécie de muralha que não te deixa nunca aceder à figura. E nem sei mesmo se alguma vez será possível fazer um retrato, digamos, neste sentido, humanizar daquela figura, porque o histrionismo, digamos, dele é tão marcado, é indorrobável, que não se consegue passar para o lado de lá. Ele será sempre uma espécie de boneco, porque a própria figura, não é? Aquela energia era uma energia quase de boneco, não é? Que quando se vê os discursos dele, mesmo no filme da Helena Riefenstahl, a maneira como ele fala, tudo aquilo é difícil perceber o que é que está do lado de lá. Não é possível filmar o Hitler com alguém que não seja parecido com o Hitler. Com o Salazar é possível, não é? Não só porque os traços são menos, digamos, determinados. Eu acho que este filme é a prova disso, é que podes aceder a qualquer coisa que já não é a figura do Salazar, ou seja, como é que era o homem exatamente, mas aquilo que ele criou, aquilo que ele produziu, aquilo que ele... E isso consegues perceber, não é? Digamos, o clima Salazar. Nós demorámos de facto muito tempo a chegar ao Salazar, a tratá-lo, não é? A tratá-lo... No cinema, no cinema. Sim, mas eu acho que é verdade. Como chegamos também mais tarde à Guerra Colonial, eu acho que há aqui uma série de fatores. Um deles tem a ver com as próprias condições de produção, ou seja, fazer um filme sobre o Salazar implica fazer um filme de época, não é? Implica uma época que não se pode filmar... Sim, mas este filme em particular, o Pai Nosso, é bastante... Passa-se numa casa, não é? Passa-se apenas no palacete. Mas de qualquer maneira tens que gastar algum dinheiro com cenografia, por exemplo. Guarda-roupa, enfim, tudo. Mas não é só isso. Isto não pode ser só a desculpa. Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, então, com a Guerra Colonial, acho que tem muito a ver com isso. Eu lembro-me que, por exemplo, quando no Não Houve a Glória de Mandar, do Manuel de Oliveira, que há um episódio sobre a Guerra Colonial, as pessoas gozavam muito com aquilo, porque achavam que aquilo era tudo artificial, porque basicamente, e no fundo tinha só os soldados em cima de um caminhão, mas quer dizer, isso entra em conta, mas não é só isso o fundamental, não é? O fundamental é a nossa disponibilidade para aceder a nós próprios. O que me leva a questionar se este filme dirá ou poderá conversar, digamos assim, com as pessoas que acham que faziam falta 3 Salazares. Eu não sei se este filme conversará com essas pessoas. Queria perceber, não é? Se essas pessoas que estão convictas disso se conseguirão estar disponíveis para um filme como este. Que é um filme, ou seja, essas pessoas, acho eu, quererão um filme
que lhes demonstre qualquer coisa, ou que o Salazar estava correto, ou então eles poder-se confrontar e dizer, não, isto com um filme que lhes demonstre que o Salazar estava incorreto. Este filme não é isso que este filme faz. Este filme não prova, não quer provar nada. Este filme eu acho que este filme quer pôr um espelho à nossa frente. E eu acho que isso é mais difícil de aceder, de fazer. Sim, o filme do João Botelho é muito mais direto naquilo que quer, não é? No que quer mostrar, demonstrar, até o lado risível de uma série de coisas. Depois, por outro lado, assume claramente coisas que no outro estão menos assumidas, não é? Por exemplo, a dependência do Salazar de medicamentos, não é? O filme de João Botelho, eles dizem que uma das figuras que aparece é o enfermeiro. E porque é que ele tinha aquela relação com o enfermeiro? Porque ele trazia a droga de que ele estava dependente. O que se vê no outro, vê-se de facto a acontecer, mas não é dessa maneira. Agora, eu acho que a figura da Dona Maria pode levar este filme a ser menos sobre o Salazar e ela é uma figura muito forte ali, não é? Pode, de alguma maneira, o filme ficar refém um bocadinho dela, e alguém que acho que nós precisamos de 3 Salazares, ver ali uma coisa que é um homem, enfim, um homem doente no fim da vida, e como pronto, tudo aquilo é um bocadinho independente da vontade dele, e as ideias políticas não estão de facto ali muito trabalhadas. Também é engraçado, só desculpa uma coisa que não tem a ver com isto, mas voltando atrás à questão dos outros ditadores e a esta nossa escala, à escala que nós sentimos que temos, não é? Que é as mortes dramáticas e violentas. Quer dizer, o Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo com a amante no meio de uma praça. O Ceausescu e a mulher. O Ceausescu e a mulher, nós vimos todos, noite de Natal, eu lembro-me de estar a ver na televisão, executados. O Saddam Hussein. O Saddam Hussein dentro de um túnel, a sair de um buraco, enfim, tudo aquilo. E o Salazar cai da cadeira. É que nem tem o lado dramático de que tu possas... De facto, não há nada de dramático naquela vida, a não ser o impacto que teve em muitas outras vidas. Mas no seu cotidiano é de tal maneira doméstico que até a morte da cadeira é, pronto, é o que é, não é? Isso retira de facto ali o lado épico que uma coisa destas pode ter, e nós temos que conseguir integrar isso no nosso pensamento sobre este homem sem que isso o domine completamente. Eu acho que estes filmes são um princípio de conversa, não é? Mas acho que será importante em algum momento ir às ideias políticas de uma forma mais incisiva. Temos que continuar essa conversa. Dê-me a mão! Ajudem-me! Ajudem-me, por amor de Deus! É velhaco! Mandou-nos o escultor para cima! É o bicho do dinheiro. A minha laranja da China é criada no coroa. É assim que eles engordam. Sempre mais suor e menos jorna para nós. Uma coisa que estávamos a dizer há bocadinho sobre como é que as pessoas podiam aceder, no fundo é a velha questão de como é que nós, espectadores portugueses, acedemos ou estamos disponíveis para aceder às nossas ficções, não é? Àquilo que nós contamos sobre nós, não é? E um outro filme que estreou a semana passada, um filme da Marta Mateus, que se chama Fogo de Vento, é um filme filmado no Alentejo. O Alentejo, que é uma terra, é um território, digamos, que é um território também mítico, não é? Mítico e com uma mitologia da nossa própria história, não é? E acho que o filme é sobre isso. É um filme que se pode voltar a colocar uma questão que não está resolvida e que não é o filme que a vai resolver, assim como eu acho que não sei se é o Pai Nosso que vai resolver isso também, mas é a nossa dificuldade em nos vermos ao espelho, em nos vermos no cinema. O cinema, nestes dois filmes, não é? Que são filmes diferentes, o que tu estás a ver é menos uma ficção no sentido clássico, não é? Sobre os outros, não é? As personagens do que estão no ecrã, mas algo que tem a ver connosco. E eu acho que isso é uma dificuldade que nós temos e que não há meio de ser Mas queres resolvida. explicar um bocadinho melhor o que é o filme da Marta Mateus, para situar
Explica tu. Então, o filme não é muito longo, tem uma hora e pouco, e é um olhar sobre um grupo de trabalhadores rurais que estão a fazer a vindima no início do filme e que são basicamente da comunidade cigana da região. E o filme tem uma parte inicial em que parece apenas enfim, estamos a contemplar o trabalho no campo e depois há um touro que aparece. Eu adoro esse touro. E as pessoas têm que subir, são obrigadas a subir para a árvore e depois há toda uma série de quadros. Eu acho que o filme tem um lado de pintura muito, muito grande, não é? O filme são quadros, tem uma fotografia lindíssima e tem esse lado tem um tempo, aliás, ela demorou bastante tempo a filmá-lo, não é? Ela acompanhou aquelas pessoas durante muito tempo, ela entrou nas histórias delas e depois nós até fizemos uma reportagem, o Luís Miguel Oliveira fez uma reportagem sobre os atores e sobre ela, em que eles dizem isso, quer dizer, aquilo foi uma relação construída, criada, eles têm todos uma grande admiração por ela porque ela olhou para eles. E eu acho que isso é o que o filme mostra claramente. Ela teve tempo, teve disponibilidade para olhar para aquelas pessoas. A dúvida que eu levantei quando nós falámos sobre isto inicialmente, fora daqui do estúdio, foi se nós todos, enquanto espectadores, teremos a mesma disponibilidade, o mesmo tempo, a mesma vontade de olhar para aquelas pessoas. O filme exige uma disponibilidade que eu não sei se nós estamos... Nenhum de nós tem a mesma disponibilidade para todos os filmes, ou seja, há filmes que tu, espectadora, tu decides que não queres ir ver, que não... A disponibilidade para os filmes é sempre algo de pessoal. Agora, há de facto uma indisponibilidade crónica dos portugueses em relação ao cinema. Eu sei que estar permanentemente a acenar com as reações internacionais aos filmes, ao cinema português, pode ser bastante irritante, não é? De estar sempre a dizer, mas o filme teve o prémio ali, foi ao festival acolá, a crítica X, não sei o quê. Mas a verdade é que alguma coisa aqui, eu acho que está a escapar aos portugueses, não é? Porque é que veem sempre... Porque é que a crítica aos espectadores internacionais vê sempre alguma coisa nos filmes portugueses que os próprios portugueses não veem ou se recusam a ver? Eu acho que era uma questão que se podia pensar. Eu sei que... Bem, nós estamos a dizer isto, não sabemos, o filme estreou agora, portanto estamos aqui a partir do princípio. Eu diria que é um filme ao qual, dentro deste longuíssimo debate que dura há décadas sobre a relação do público com o cinema português, eu vejo que ele possa levantar mais dificuldades. Ou seja, tu achas que o filme... Ele inscreve-se numa escola do cinema português que tem a ver com esse lado, a relação com a pintura, com o teatro, com uma certa encenação. Está a falar de uma distanciação, ou seja, de um efeito de distanciamento, de uma recusa dos códigos convencionais da ficção. Mas o cinema português não é só isso. Isso é uma parte do cinema português. E não é só uma parte do cinema português, é uma parte do cinema mundial. Mas o cinema português não é só isso, não é mesmo só isso. E a questão da disponibilidade é uma... Quando eu falava da disponibilidade, é a disponibilidade para olhar para os outros que são... os tais invisíveis. Exatamente. Eles próprios, pronto, como na reportagem eles próprios dizem, ninguém olha para eles, ninguém ouve as histórias deles, e o que ela faz é ouvir as histórias. Mas isso em si já é uma espécie de bónus de generosidade do cinema que as pessoas deviam, o desafio que as pessoas deviam aceitar e seguir para... A questão não é se temos que gostar deste filme, acho que a questão é que temos que ir ver este filme, também para saber quem são estas pessoas. E também porque ele se liga, no fundo, à conversa que tivemos anteriormente, porque quando a rapariga se fere no início e o sangue, e deixa gotas de sangue pelo caminho, e o sangue chama ao touro, e o touro obriga as pessoas a subir para cima da árvore, quando o Luís Miguel pergunta, já não sei a quem na reportagem, quem é o touro hoje, qual é a resposta? É o André Ventura. Sim, a figura do touro é incrível no filme. Eu acho que pensei muito como é que ela dirigiu, digamos assim, aquelas sequências. Mas quando as pessoas falam, e é uma ideia que se repete em várias das falas das pessoas que não são atores, pronto, mas quando eles dizem várias vezes, eles não querem saber de nós, ninguém se preocupa connosco, nós vamos ficar aqui em cima das árvores e não querem saber. Obviamente que isto é muito importante. Agora, que podem, de facto, não querer saber tanto como seria desejável que quisessem, olhar para os outros. Sobre isso estamos de acordo. Eu acho que os espectadores não querem saber mesmo. Sim, é verdade. Acho que eles não querem saber, mas isto eu nunca me cansarei de repetir, não é? Eu acho que
em todas as épocas, todas as eras, há filmes bons e maus, há momentos de euforia, momentos de ressaca. Podemos comparar, vim agora do Festival de Cannes, podemos comparar como é que era Cannes, como é que era o cinema em Cannes há 30 anos, 40 anos, 50 anos, podemos olhar, ver aqueles nomes. Há sempre. Mas há uma coisa que eu sei que hoje é pior, são os espectadores. É mesmo pior. Pronto, a minha função aqui é evitar que essa conversa surja em todos os nossos episódios, mas eu acho que para tudo isto o mais importante será continuar a discutir e criar momentos em que se possam discutir os filmes e estes olhares e tirar estas pessoas das trincheiras em que umas dizem isso é o cinema português e portanto não vou ver, e as que dizem não, mas militantemente nós temos que ver o cinema português. E abrir este debate, eu acho que ele é muito interessante. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.